Graças a Deus, estamos de volta com o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Meus queridos, amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, neste momento irei transmiti-lo. Quero dizer para você e trazer um tema. Quero dizer para você que Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Pois, de acordo com o tema que eu quero trazer nesta tarde para os irmãos ouvirem a palavra de Deus, o tema é: o que faz para herdar a vida eterna? O que faremos para herdar a vida eterna? Há perguntas que às vezes é difícil de responder. Mas se nós formos imaginar, entender os preceitos bíblicos, a própria Bíblia nos dá a resposta. E a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16, 17, 18, 19, 20 e o versículo 21, responde esta questão. Responde o que faremos para herdar a vida eterna. Pois então eu convido você neste momento, meu caro amigo ouvinte, para abrir sua Bíblia. Se caso você tenha uma Bíblia perto de você, abra no livro de Mateus 19, 16, que nós iremos ler junto, para que nós possamos entender o que a palavra de Deus quer nos falar. O versículo 16 do capítulo 19 do livro de Mateus fala assim: E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: Por que me chamas sobre o que é bom? Um só é bom. Mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? Jesus responde: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e siga-me. Somente até aí este versículo já nos concede sabedoria vinda da parte de Deus, já nos concede entendimento, né? O nosso Senhor Deus, através do Espírito Santo, Ele nos concede entendimento a partir do momento que nós fizermos a leitura da sua palavra. Pois então aqui se trata de um homem, um jovem, né? Este jovem era muito rico, possuía muitos bens, possuía muitas terras, muitas herdades, possuía muitas fortunas, muita riqueza. Aquele jovem, ele possuía. E a riqueza é um dom de Deus. A própria Bíblia vai nos dizer que a riqueza é um dom de Deus. Mas não é que somos ricos, às vezes, é que venhamos ser salvos. A salvação não vem da riqueza. A salvação vem da graça, mediante a fé, para que as obras venham a ser expostas. Jesus Cristo é o único que pode nos garantir salvação através da sua morte lá na cruz do Calvário. É o único que pode nos garantir salvação. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos liberta do pecado, do juízo e da morte. E a palavra de Deus diz que este jovem se apresentou diante de Jesus e disse: Bom mestre, o que eu faço para que eu venha herdar a vida eterna? E aquele homem, perguntando para Jesus, pensando que Jesus Cristo ia falar algo que vinha lhe agradar. E Jesus Cristo disse para aquele homem: Você sabe os mandamentos? E aquele homem, ele disse: Sim, eu pratico desde criança, instruído pelos meus pais. Quais são eles? Ele começou a dizer: Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, que me falta ainda. O jovem, ele pensando que Jesus Cristo, ele poderia dizer, vai da forma que você está e vive eternamente. Mas Jesus Cristo disse assim, se você quiser ser perfeito, venda tudo o que tu tem, todos os teus bens, tudo o que tu possui, toda a tua fortuna, porque aquele homem era muito rico, vende tudo o que tem. Siga-me e terás um tesouro no céu. Jesus Cristo estava dizendo para ele, se ele realmente amasse o seu próximo como a si mesmo, como ele tinha dito que amava o próximo, guardava os 6 mandamentos que está escrito na lei de Jesus Cristo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os 6 mandamentos que nós devemos guardar. Estes mandamentos aqui, foi o Senhor Jesus Cristo que disse, guardando eles, viva eternamente. Vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. Ele continuou o percurso. E terás um tesouro no céu. E segue-me. Aquele jovem achou assim para ele muito incoerente, vender tudo o que ele possuía, porque ele tinha muitos bens, muitas coisas, muitos ouros, muitas riquezas. Aquele jovem, ele simplesmente mudou-se e partiu dali com suas cargas, com seus bens, com suas fortunas, Partiu dali e aquele jovem partindo dali, virando as costas para Jesus e não dizendo mais nada, partiu para outro lugar. Jesus Cristo, neste momento, ele está dando instrução para os seus discípulos. E Jesus Cristo, neste momento, que observou que aquele homem jovem não lhe respondeu nada, simplesmente virou a costa e saiu para a frente, prosseguiu sua jornada. Jesus Cristo olhou para os discípulos e disse assim, infelizmente, dificilmente um rico avarento entrar na vida eterna. Jesus Cristo estava dizendo que o que para Deus, o que para o homem, dizendo melhor assim, o que para o homem é impossível, para Deus é possível. O que para o homem pode ser incapaz, para Deus tem capacidade. Jesus Cristo disse, como é difícil o rico entrar na vida eterna. E aquele homem rico partiu, virando a costa para Jesus, saiu para o seu caminho adiante. E Jesus Cristo, falando essas palavras para os discípulos, que dificilmente um rico entrar no reino dos céus, seria mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha, Jesus dizendo, do que um rico entrar na vida eterna. Nós queremos ensinar para você, meu caro amigo ouvinte, que está neste momento nos ouvindo, o significado da riqueza que impede salvação e o significado da riqueza que nos concede que nós venhamos ser ricos diante de Deus e herdar uma vida eterna. Vou dizer já qual é o significado das duas riquezas. Tem a riqueza material e a riqueza espiritual. Existem duas riquezas na vida do ser humano. O conhecimento, de acordo com a palavra de Deus, e os bens que adquirimos através do nosso esforço, do nosso trabalho. Mas a pessoa rica, pode herdar a vida eterna? Sim, pode. Vai depender se este rico é avarento ou não. A riqueza não nos impede de entrar na vida eterna. O que impede de entrar na vida eterna é o rico, que mesmo sendo rico, mas é avarento. Não se compadece de alguém, do pobre. Foi o que Jesus Cristo disse, vende tudo e divida aos pobres, que hoje mesmo terás um tesouro no céu.
e venha e me siga. Para aquele homem foi muito incoerente da parte de Jesus Cristo dizendo aquilo para ele. Por isso que aquele homem prosseguiu a sua jornada para frente, não respondendo Jesus. E então, nós entendemos que não é qualquer riqueza que o homem tem, que ele vai perder a salvação por causa da riqueza. A Bíblia diz que tinha um homem na terra de Uz por nome Jó. Ele era o mais rico dali. E nós entendemos que Jó, ele foi justo, temente, obediente e se desviava do mal. Então, aquele homem recebeu salvação. Quando ele morreu, Deus, ele repousou um lugar, ou seja, ele preparou um lugar para repouso para aquele homem, por nome Jó. Nós entendemos também que existiu os nossos patriarcas, Ló, Abraão. Estes homens eram homens ricos. E mesmo assim, a Bíblia garante que aqueles homens irá ter salvação. O segredo da riqueza para perder salvação é a avareza, né? O segredo da riqueza do homem para que possa herdar a vida eterna é ser bondoso, misericordioso para com o próximo. Existiu, né? A Bíblia diz que existiu uma parábola, Jesus contando, de um homem rico que todos os dias ele banqueteava na sua casa, né? Farreava. Só que tinha um homem pobre ali, ao redor da sua mesa, que desejava comer as migalhas que caía da mesa do rico. E o rico não se compadecia do pobre. Rico avarento. Os ricos avarentos não herdam o reino do céu. A não ser que ele se arrependa da avareza e venha se aproximar de Jesus Cristo através do perdão que Jesus Cristo concede a ele. Aí sim ele herda a vida eterna. Mas o rico, quando ele é avarento, a própria palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo garantiu aqui que é mais fácil um rico, ou seja, um camelo, entrar no fundo de uma agulha do que um rico avarento entrar no reino dos céus. Jesus Cristo deixou bem claro. É impossível um camelo entrar pelo fundo de uma agulha. Ele disse que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico avarento entrar no reino do céu. Olha o que fala o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a você mesmo. Esta pergunta aqui, que Jesus perguntou para este homem, um perito da lei, né? Um doutor da lei, pergunta para Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E este homem aqui era um doutor da lei, era um perito da lei, era alguém que entendia a lei. Então ele, para pôr Jesus à prova, né, para tentar Jesus, ele disse: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo simplesmente responde a ele: o que é que está escrito na lei? E ele foi dizer para Jesus: amarás a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, de todo o teu querer, de todo o teu entendimento, de todas as tuas atitudes. Ame a Deus. E mais adiante ele disse: e também ame ao próximo como a si mesmo. Olha, que situação. Aquele homem respondeu claramente para Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: certamente está correto. Faça isso e viva eternamente. Aquele homem, Jesus Cristo respondendo para aquele homem emudeceu. Não teve mais o que falar. Entendemos se a salvação não é porque nós falamos bem. A salvação não é porque nós sabemos interpretar o que a Bíblia nos concede para que nós possamos ensinar alguém. A salvação não está focado nisso. A salvação não está focado em nós ajudar alguém e alguém ser ajudado por nós e este alguém ser bem sucedido por causa da nossa ajuda.
A salvação não está nisso, a salvação não está em que nós vemos um pobre necessitado e iremos até ele e vamos ajudar ele. A salvação não está nisso. Jesus Cristo disse: com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Com a boca se confessa para ser salvo e com o coração arrepende de suas atitudes. Creu com o coração, confessou com a boca. A morte de Jesus Cristo já foi suficiente para que nós possamos ser salvos. A morte de Jesus Cristo foi o suficiente para que nós possamos adquirir salvação. Foi. Mas agora depende de nós. Depende das nossas atitudes. Depende dos nossos afazeres do dia cotidiano para que nós possamos saber e dar a entender a alguém em que posição nós estamos. Se saímos realmente do mundanismo ou estamos ainda participando da mesa dos carnecedores. A Bíblia diz lá no livro de Salmos: é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus, ela nos concede sabedoria, entendimento, discernimento, para que nós possamos aprender. A partir do momento que nós aprendemos, nós temos que transmitir para alguém que ainda não entenderam. É o que nós estamos fazendo aqui nesta live, ao vivo, passando para você os ensinamentos que Deus nos deu gratuitamente. Jesus Cristo, ele disse que é de graça que nós temos que propagar o Evangelho. Jesus Cristo, ele nos concedeu muitos sabedoria através dos seus ensinamentos. Foi um exemplo de crente, Jesus Cristo. Foi um exemplo de cristão que deu exemplo para muitos. E os apóstolos seguiram os seus preceitos, as suas ordenanças, os seus ensinamentos. E nós também temos que seguir para que nós possamos herdar a vida eterna. É necessário nós ter uma mudança de vida. O Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da morte. A partir do momento em que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da morte, nós entendemos que as nossas meras atitudes não nos levam a lugar nenhum se nós não estivermos com Cristo. Se nós não colocarmos Cristo em primeiro lugar. A mensagem é cristocêntrica. Cristo no centro de tudo. Cristo no centro da palavra. Toda palavra que é dirigida diante de um altar, diante de uma congregação, para alguém ouvir a palavra de Deus, Cristo tem que estar em primeiro lugar. É Cristo. Jesus Cristo tem que estar em primeiro lugar. É Ele que é o autor e o consumador. Olha o que diz aqui, o versículo 18, capítulo 18 do livro de Lucas. Mais uma vez, nós iremos falar, no livro do Dr. Lucas, para que nós possamos entender como é importante a salvação para o homem. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão só um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra teu pai e tua mãe. Sabemos que todos os versículos que nós lemos até agora fala sobre amor, fala sobre amar o próximo, sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar. Jesus Cristo é o principal foco em tudo que nós iremos fazer. Primeiramente, temos que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre toda a nossa força, sobre todo o nosso desejo, sobre toda a nossa opinião, sobre todas as nossas vontades. Temos que amar a Deus. O primeiro mandamento com promessa é esse, e o segundo mandamento com promessa é amar o próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus e odeia o seu próximo, você se torna um mentiroso, porque a Bíblia diz: aquele que odeia o seu próximo, como ele vai amar a Deus se ele está odiando aquele que ele viu? Como será esta forma que ele vai amar a Deus como nunca viu?
Se eu odeio o meu próximo, eu não posso dizer que eu estou amando a Deus, porque eu estou odiando alguém que Deus ele permitiu ser alma vivente. Entendeu? Todos nós somos criatura de Deus. Somos um benefício de Deus. Somos algo que Deus ele projetou para que nós possamos ser alma vivente e andar conforme a sua Sagrada Escritura. Meus queridos, a palavra de Deus, para aqueles que crêem, é poder. Mas para aqueles que não crêem, né, é como se fosse uma folha jogada no vento. O vento leva para onde quer. Para os que perecem, a palavra de Deus é loucura, né? Mas para os que creem, a palavra de Deus é pura verdade, né? É um puro testemunho, vivo e eficaz. Meus queridos, a palavra de Deus foi esta nesta tarde. Hoje nós estamos se despedindo, né? Já se aproximamos das 13 horas da tarde, estão faltando apenas 6 minutos para as 13 horas da tarde. São 12 horas e mais 54 minutos da tarde. Se despedimos de você, mas não se preocupe, meu querido, minha querida, amado irmão e irmã, e ouvinte da palavra, que amanhã estaremos aqui no mesmo horário para ministrar mais uma vez a palavra de Deus para você, meditar na santa palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.